Nosso assunto agora, vou continuar aquilo que eu tinha começado na semana passada, que é a evolução da mente. Então, tem algumas coisas que eu gostaria de dizer a respeito disso, embora isso que eu vou dizer agora seja meio especulativo, tá? Não são coisas... Eu estou me baseando na literatura, principalmente nos textos de Franz de Waal, Michael Tomasello e... Edward Wilson também. Era um psicólogo aqui, Jonathan Haidt. Tá, então, esses são psicólogos e biólogos evolucionistas. E o que eles vêm dizendo nas últimas décadas contradiz, ou pelo menos assim, está em uma certa tensão, vou colocar assim de maneira generosa, com o material que vem da tradição filosófica, certo? A gente viu na tradição filosófica existe uma ênfase na apresentação, na discussão de questões relativas à mente a partir de uma perspectiva que é a da perspectiva consciente. Então, a consciência, um tipo de estado mental particular, um tipo de capacidade mental particular, foi apresentado na tradição filosófica como sendo paradigmática da mente, certo? Então, são estados mentais conscientes, reflexivos e expressáveis, tipicamente expressáveis, né, ou descritíveis linguisticamente. Então, estados mentais, processos mentais como esses que nós estamos exercendo agora, nesse momento, eu suponho, né? Eu suponho que não tem ninguém aqui não tem ninguém aqui dormindo nem em estados alterados de consciência, certo? Tem? Se tiver, tudo bem, vamos ver. Não tem problema. Mais ou menos. Podemos fazer um pouco de filosofia experimental aqui, tá? Mas, então a gente vê nessa literatura que a gente viu na primeira metade, né? Os textos de Descartes, as objeções a Descartes, os textos que tratam assim de concepções fisicalistas. Esses textos sempre estão tratando da mente, mas apresentando a mente como sendo um conjunto de capacidade, um conjunto de estados de um certo tipo, certo? Então, só que na literatura de psicologia e biologia evolutiva, esse tipo é um tipo muito secundário, derivativo. Não é o nosso estado mental básico, as nossas capacidades mentais básicas, aquelas que mais determinam os nossos pensamentos, os nossos modos de agir, não são desse tipo. Tá bom? Então, agora, na filosofia atual, no século XXI, a gente precisa avaliar o que a gente vai fazer com esse material que está vindo das ciências e que está em contradição, talvez, ou tensão com a nossa concepção clássica de mente, tal como ela foi apresentada na filosofia. Ou, pelo menos, a gente tem que entender o que está vindo dessa literatura para saber se há, de fato, alguma tensão, ou o que acontece. Tá? Então, uma questão básica é que uma consequência básica que parece ser seguida disso é que, bom, aqui eu falei desses psicólogos, mas também tem o material da psicanálise, né, que eu nem mencionei, certo? Tem de Freud, dos pós-freudianos, eles também dizem isso. Então, o que o pessoal está dizendo? Que isso que a gente chama de consciência é a ponta do iceberg. Os nossos processos conscientes, os nossos estados conscientes reflexivos estão imersos num mar de processos inconscientes, psicológicos, biológicos e que determinam, que moldam a nossa consciência. Tá? Então, as estruturas da nossa consciência são moldadas por processos inconscientes. Então, como é que acontece isso? Então nós herdamos uma certa
uma certa imagem da mente, e isso foi sobretudo enfatizado, né? As raízes disso são muito antigas, mas isso foi sobretudo enfatizado no período iluminista, e em que as capacidades racionais, reflexivas, conscientes se apresentaram assim como libertadoras, como iluminadoras, e por meio da nossa racionalidade, nós em princípio seríamos capazes de nos guiar e nos orientar no mundo. E que o exercício primário da nossa capacidade racional seria as nossas capacidades inferenciais lógico-matemáticas. Bom, acontece que essas capacidades inferenciais lógico-matemáticas, em geral, não são determinantes do nosso pensamento. Em geral, a gente não faz inferências segundo os modelos nem da silogística nem da lógica matemática. A gente opera por padrões inconscientes. E só de vez em quando a gente faz uma reflexão lógica, matemática, pensa em questões de coerência, ou o que se segue do que, quando está refletindo, né, a respeito da nossa... enfim, de algum problema que se apresenta para nós. Então, tipicamente, o que esses psicólogos dizem é que nós formamos crenças ou predisposições de pensamento, de julgamento, predisposições também a agir automaticamente. E o tipo de predisposição que a gente forma automaticamente é em parte moldado pela nossa... em parte moldado pela nossa herança evolutiva, a evolução da nossa espécie. Então existem certas propensões que nós herdamos, e também outras que são moldadas culturalmente. Mas os mecanismos de evolução cultural também são parecidos com os mecanismos de evolução biológica da espécie. E uma boa parte dos biólogos evolutivos falam hoje numa coevolução gene e cultura, certo? Então, porque por meio da seleção natural, dos outros mecanismos de evolução das espécies, informações a respeito da constituição dos nossos corpos, das nossas predisposições psicológicas, predisposições a agir, são passadas de uma geração a outra, são selecionadas, né, adaptativamente. Mas isso também acontece no nível cultural. Então, a diferença é que tem algumas informações que são passadas com as quais a gente nasce, certo? Então, por exemplo, nós temos uma predisposição inata a ter medo de certos animais, certo? Cobras e aranhas. É muito mais fácil uma pessoa adquirir fobia de cobras e aranhas do que passarinhos, por exemplo. Ou facas, automóveis, coisas que são muito mais revólveres, coisas que são muito mais letais hoje em dia. E a gente tem uma predisposição inata a ter medo de precipícios, barulhos altos. Então, a gente nasce já com essas predisposições. Da mesma maneira, o passarinho não nasce com predisposição, não nasce com medo de precipícios. O passarinho não tem medo nenhum de precipício, porque se tivesse, não sairia nunca do ninho, né? Então, o passarinho, esses passarinhos, muitas espécies de passarinhos, né, constroem ninhos, e a construção de ninhos em passarinhos não é aprendida. O passarinho não ensina para o outro passarinho como é que se constrói um ninho, já nasce sabendo. Então, tem algumas predisposições comportamentais que são herdadas. Mas no caso da nossa espécie, tem algumas predisposições comportamentais que são aprendidas, porque a gente vive num ambiente cultural e os nossos padrões comportamentais são regrados culturalmente. Então, isso vai sendo incutido nas crianças e nos adultos, e a gente reproduz modos de comportamento, certos rituais, inconscientemente. E isso é tão determinante na nossa cultura que, por exemplo, que isso influencia também o
o desenvolvimento dos nossos corpos, a cultura, o desenvolvimento da cultura influenciou o desenvolvimento dos nossos corpos. O caso mais notável disso é o da culinária, porque ninguém nasce sabendo cozinhar, ninguém nasce sabendo fazer fogo, por exemplo. Ninguém nasce sabendo fazer fogo, assar carne, caçar, essas coisas são aprendidas, na nossa espécie são aprendidas. E, no entanto, isso foi tão determinante, né, que foi um fenômeno assim, que foi tão marcante, o desenvolvimento dessas habilidades na nossa espécie, que o formato, a extensão do nosso intestino, o estômago, foi sendo alterado em razão do tipo de alimento que nós pensamos, em razão da gente comer comida cozida, certo? Então tem um período na evolução humana em que não se comia comida assada, cozida, e depois passou a comer. E durante esse período aí justamente houve uma mudança muito grande na arcada dentária, no intestino, no tamanho do cérebro também. Então, o modo como a gente passa informações culturalmente pode afetar também o desenvolvimento fisiológico, nosso desenvolvimento fisiológico, certo? Mesma coisa com relação às nossas capacidades perceptuais. Assim, nós temos uma predisposição inata, nós temos certos órgãos sensoriais, né, que foram sendo selecionados na nossa espécie, nós temos uma predisposição a ver, a discriminar certas cores, e a gente agrupa essas cores a gente agrupa o espectro luminoso em grupos de cores, né? Então, do ponto de vista estritamente físico, o comprimento de onda, existe um espectro contínuo que vai de uma cor a outra, né? Agora, do ponto de vista nosso, da nossa evolução, da mesma maneira que existe um espectro contínuo entre um ambiente mais iluminado e completamente escuro. Eu posso começar com um ambiente sem nenhuma luz e vou aumentando a quantidade de fotos, aí esse ambiente vai ficando cada vez mais claro, mais claro. Não existe assim, da nossa perspectiva, não existe assim grupos, existe mais ou menos iluminado, existe um espectro contínuo aí, do claro ao escuro. Mas, para nós, não existe um espectro contínuo no que diz respeito às cores. A gente agrupa certos comprimentos de onda, a gente chama de vermelho, mesmo que não sejam todos iguais. Tem um conjunto de espectros de onda aqui, que nós chamamos todos vermelho, um outro que a gente chama todo azul, um outro verde, assim por diante. A gente agrupa, certo? A gente tem essa tendência a agrupar. Então, isso tudo foi sendo selecionado, e justamente se especula, né? Por que a gente faz isso? Por que a gente tem a predisposição a agrupar as cores, algumas cores em um conjunto só e não em outros? Isso é universal, todas as culturas fazem isso, então não é algo que provavelmente as raízes disso são anteriores à evolução mais assim, de culturas mais sofisticadas. Provavelmente isso diz respeito à nossa evolução anterior, porque é universal em todos os grupos humanos. Então, se especula que isso provavelmente tem a ver com as nossas necessidades alimentares, ou o tipo de ambiente que a gente vive. Então, a gente discrimina vermelho, porque vermelho é a cor de frutas vermelhas, frutas comestíveis, né? Verde, mesma coisa, a fruta não está madura. Então, a gente tem essas predisposições que foram sendo selecionadas. Mesma coisa com o cheiro, cheiro mais adocicado, cheiro mais perfumado, cheiro de coisa podre, né? Cheiro de coisa azeda. Então, isso tudo foi sendo selecionado num nível assim, fisiológico. Mas depois isso vai se misturando com os desenvolvimentos culturais. Então a gente adquire pela cultura predisposições a perceber determinados fenômenos de maneira desigual. Então, por exemplo,
a gente adquire gosto por certos tipos de alimentos, a gente modifica determinados padrões estéticos, mais ou menos inatos, a gente pode adquirir outros por meio da cultura. A gente tem certas predisposições que são mais ou menos assim inatas no que diz respeito ao senso estético, né? Então, por exemplo, então tem testes que se fizeram com isso e que mostram, por exemplo, que a gente tem a preferência por rostos mais simétricos. Quanto mais simétrico for o rosto de uma pessoa, mais a gente tende a avaliar aquela pessoa como sendo bonita. Então, se a pessoa tem um rosto muito assimétrico, isso tende a gente tende a achar aquela pessoa mais feia, né? Mesma coisa com relação assim, se a pessoa tem uma característica que naquele grupo social, a gente tem um grupo, no nosso grupo social existem certas características fisionômicas e corporais que estão mais próximas da média do nosso grupo. Quanto mais próximo da média do nosso grupo, uma pessoa, quanto mais traços próximos da média do nosso grupo uma pessoa exibir, mais a gente tende a achar aquela pessoa bonita. Então, se uma pessoa exibe uma característica que é muito desviante da média da população em que a gente vive, a gente tende a achar aquilo feio, certo? Então, por exemplo, se a gente está num grupo de pessoas, no nosso grupo social, as pessoas têm, aqui no Brasil, acho que a média de altura é 1,70 m e pouco, né? 1,70 m, certo? Então se a pessoa se a pessoa tem 1,90 m, 2 metros, a gente tende a achar aquilo meio desengonçado. Agora, se tu vai num grupo, tem alguns grupos africanos, né, que tem uma população africana, a população mais alta do mundo é a população de africano. Agora não lembro exatamente, não sei se alguém conhece. É uma Maasai? Outro dia eu li uma reportagem, pessoal, a média de altura lá é 1,90 m. Então, naquele grupo, nós aqui seríamos todos nanicos, né? Desse jeito que você está trazendo, a consciência teria aparecido em algum momento, né? Sim. Mas ela passa a ser um elemento-chave para a própria evolução, né? Nesse processo evolutivo. Ela é chave para o desenvolvimento da nossa cultura, sim. Sim. Você está trazendo várias coisas aqui que já não são no nosso inconsciente inato. A gente não sabe fazer um ninho. A gente não sabe fazer o quê? O ninho, aquele passarinho, que você trouxe o passarinho, ele nasce sabendo fazer ninho. Nenhum ser humano nasce sabendo fazer um berço. É verdade. Né? Então, a consciência passa a ter um elemento interessante que me fez pensar isso aqui, você falando. A gente não sabe, a gente tem um período que os biólogos evolucionistas aí dizem o seguinte: houve um período ali que houve uma explosão chamada revolução cognitiva, que é de 50 a 120 mil anos atrás, nesse período aí, 70 mil anos atrás, mais ou menos. Tá, mas é um período longo, e, quer dizer, milhares de anos, mas do ponto de vista evolutivo curto, né? E nesse período aí é que as capacidades simbólicas humanas se desenvolveram. A gente sabe disso porque antes desse período não tinha, por exemplo, pintura, as pessoas não eram enterradas, não havia nenhum indício de cerimonial religioso, não havia assim ornamentos, havia roupas, mas sem ornamentos. Depois disso tem uma explosão, aí tu encontra assim, tu encontra indícios, né, de pessoas sendo enterradas assim, em cerimoniais muito sofisticados. Tem um sítio arqueológico muito famoso na Rússia, depois eu coloco o link ali na página para vocês darem uma olhada. Um sítio arqueológico na Rússia em que se descobriu pessoas ali que foram enterradas e com milhares de continhas feitas de ossos. Então, as pedrinhas redondinhas são milhares, e dentes de raposa também. Então esse era um grupo de caçadores de mamute,
tá? De 30 mil anos atrás, mais ou menos. Caçadores de mamute de 30 mil anos atrás. E, então, o enterro ali foi muito assim, muito simbólico, né? Assim, as coisas não foram aleatórias. E junto desse local onde essa pessoa foi enterrada, provavelmente talvez se especula que ele tenha sido um chefe, algum líder religioso, uma pessoa importante naquele grupo lá. Junto dele foram encontradas 2 crianças, também enterradas com essas mesmas coisas. Então não se sabe se elas foram sacrificadas, se morreram junto, se eram filhas dele, não se sabe disso. Mas a gente já tem todos esses indícios disso que a gente vai encontrar mais adiante na história da cultura humana. E antes não tem. Então, o que se tem antes de mais de 70 mil anos? Aí tu tem indícios assim do uso de pedra lascada, tu tem indício do domínio do fogo, né? Tu tem indício que as pessoas viviam em pequenos grupos, mas nada mais do que isso. Depois desse período, as pessoas passam a viver em grandes grupos. Então tem uma capacidade organizacional muito maior, tu tem linguagem simbólica, tu tem ornamentos, tu tem enterros. Então a gente tem... Então o que se especula? Foi ali naquele momento que as pessoas começaram a usar houve uma modificação nas capacidades mentais humanas. E então não se sabe direito como é que eram as capacidades mentais antes desse período, mas depois desse período aí elas ficaram muito parecidas, são iguais às que nós temos hoje. O que mudou depois disso foi as mudanças assim, provavelmente as pessoas daquele período de 50 mil anos atrás já eram tão inteligentes quanto nós, tá? Só que, é claro, a gente tem o benefício hoje da cultura. Então hoje uma criança de 6, 7 anos já sabe fazer contas, sabe ler e escrever, né? E naquele período não. Então a gente tem essa transmissão de informação por meio da cultura. Agora, do ponto de vista da inteligência individual, provavelmente eles já tinham as mesmas capacidades que nós. Agora, como é que era antes disso? Antes disso a gente não sabe. Então tem gente que fala numa consciência mais rudimentar e tem gente que fala, que especula que talvez nem houvesse isso que a gente chama de consciência reflexiva, tá? Que talvez seres humanos anteriores a esse período fossem basicamente inconscientes, sabe? Que eles tivessem capacidades de fazer coisas, mas não tivessem essa consciência reflexiva, dizer, eu estou fazendo isso, ou a consciência de que tem um futuro, tem um passado, tem isso. Tem comportamentos sofisticados, que nem outras espécies animais têm comportamentos sofisticados, tem uma transmissão de informações por vias culturais, mas muito limitada, né? Transmissão de informações cultural anterior a esse período é bem mais limitada do que passa a ser depois. Por exemplo, tem algumas espécies humanas anteriores ao Homo sapiens, a mais longeva foi a do Homo erectus, que viveu na Ásia. O Homo erectus viveu 1,5 milhão. Foi a espécie humana, das espécies humanas, essa foi a que mais tempo sobreviveu. Viveu 1,5 milhão de anos, tá, na Ásia. Mas basicamente é o seguinte, ó, eles não se modificaram, basicamente não se modificaram. Então, se tu pega sítios arqueológicos do início dessa espécie e do final dessa espécie, é basicamente a mesma coisa, os mesmos instrumentos de pedra. Tinham alguns instrumentos de pedra, eles ficaram com aquilo lá, certo? Então, aquilo era transmitido culturalmente, da mesma maneira que chimpanzés, grupos de chimpanzés também, gorilas, tem culturas específicas, tem comportamentos de grupos, assim, informações são passadas, mas basicamente não se modificam, a modificação é mínima. E assim, pensando em nível de mitologia, sabe que alguns anos atrás eu resolvi ler essas coisas e tal, sobre a mitologia africana, mitologia eslava, a própria grega, a indígena, são tudo muito semelhantes e não teve influência, impressionante, porque tu busca uma influência, né? Tá? Pegar aqui, sou da base brasileira, tem uma influência europeia, não foi antes, a mitologia deles foi contada antes, desde a oralidade passando passada, desde os vestígios ali, com peças, e todas as mitologias, assim, pelo menos as que eu tinha lido na época, assim, até tem alguma coisa, no caso sobre isso, são muito semelhantes, as histórias dos zodíacos, tudo se assemelha muito, e não teve influência, não teve contágio. Isso a gente não sabe, né, que contágio que teve ou não teve, mas assim, é um fato interessante a ser levado em consideração. Embora as histórias sejam diferentes, os nomes sejam diferentes, estruturalmente tem muitas semelhanças, né? Então, um caso que é muito marcante são
os mitos de inundação, de uma grande inundação, por exemplo. Né? A gente tem na Bíblia, né? Mas a gente tem em muitas outras culturas, quase todas as culturas. Né? Então tem especulações, tem o Mircea Eliade, que é um historiador das religiões, escreveu sobre isso. Então, como é que se explica isso? Né? Sociedades ágrafas, né? Sem escrita. Claro, exatamente. Então tem algumas coisas que parecem estar determinando a nossa cultura e que são anteriores, né, a essa, que são inconscientes, quero dizer, que não são, as culturas não são produtos, as culturas em geral não são produto de processos conscientes, elas são afetadas pelos processos conscientes, mas elas têm uma dinâmica própria, da mesma maneira que a seleção das espécies tem uma dinâmica própria. Então, tem certos padrões culturais que se mostram mais adaptativos, mas a razão pela qual certos processos culturais são mais adaptativos que outros, isso nem sempre é evidente, às vezes é inconsciente, às vezes não é, as pessoas às vezes adotam aquele padrão e isso permite a sobrevivência daqueles grupos mais vantajosamente, sem que os grupos tenham consciência, as populações tenham consciência de que é porque eles estão adotando aquele padrão cultural e não outro, que aquela população, que aquele grupo vai ter mais sucesso adaptativo. Então, um exemplo típico disso a gente vê na evolução das regras morais. Tem algumas regras morais que são mais ou menos universais, são universais. Então, por exemplo, a chamada regra de ouro. Regra de ouro. Não devemos fazer aos outros o que não gostaria que nos fosse feito, né? A gente encontra versões dessa regra em todas as religiões, certo? Então isso é interessante. Isso aí sugere que a razão que existe algo de adaptativo, que essa regra, que houve uma seleção, dessa regra no sentido de que os grupos que a adotaram levaram algum tipo de vantagem biológica, vantagem adaptativa. Vantagem adaptativa quer dizer assim, tiveram mais sucesso na reprodução de uma geração a outra. Surgiu uma pergunta aqui, eu vou dividir contigo. Com certeza esse termo inconsciente não é o freudiano, né? Seria melhor falar subconsciente talvez. Eu acho até melhor chamar inconsciente mesmo, apesar de ser freudiano. Mas, por exemplo, aí o colega pergunta, eu não sei, tem a ver com Jung, porque esse termo aqui é bem neurocientífico, da neurociência, né? O inconsciente, como a neurociência inteira, automático, espontâneo, de preservação da vida, né? Quer dizer, a gente não pensa em controlar o pâncreas, o nosso cérebro controla o pâncreas e ponto, né? Sim. Entendeu? Quando, sei lá, falta açúcar, aí eu sinto fome. Né? Uhum. Mas todo esse processo até eu sentir fome é inconsciente. Sim. Agora, a pergunta tem a ver com... Eu não entendo Jung, não sei. Inconsciente coletivo. Esse inconsciente aqui que move a cultura, para mim parece mais um neurocientífico, assim, porque como se usa hoje, né, em 2020, não em 1920. Tem a ver com Jung? Essa é a pergunta. Pode ser que tem, sim. Tem gente que tem gente que aí depende, né? Tem gente que diz que sim, tem gente que diz que não. Depende de como tu interpreta, porque isso que o Jung chamava de inconsciente coletivo pode ser interpretado como um padrão de comportamento inconsciente. Um padrão de comportamento inconsciente. Então, a gente tem já padrões de comportamento que a gente age a gente tem a ideia é a seguinte: nós somos bem menos transparentes a nós mesmos do que nós achamos que somos. A maior parte do que a gente faz ou deixa de fazer é inconsciente, é resultado de processos inconscientes. E esses processos, então tem muitos exemplos disso, tá? Isso eu acho que já está mais ou menos bem assentado na literatura.
Então, eu mencionei um exemplo que eu acho muito, assim, esclarecedor nesse sentido, né? Foi aquele que eu já mencionei aqui para vocês, do tabu do incesto, certo? Lembra que eu mencionei? O quê? Tabu do incesto. O tabu do incesto parece que é um mandamento religioso cultural, mas aí o que se descobriu? Que não, que tem uma base biológica também, tá? Então, que crianças que crescem junto no período inicial, até os 5, 6 anos, se tomam banho juntos, se vivem na mesma casa, elas perdem a atração sexual. Depois, quando adulta, elas não sentem atração sexual. A menos que... Claro que isso tudo vem com variações, né? Porque a regra na biologia é essa. Tu tem hereditariedade com variações. Então, tu pode ter pessoas que sentem até ojeriza, né? Não quer sexo, nem pensar. E outras que se sentem atraídas, de fato. Então, tu pode ter, mas em média, não. Em média. A mesma coisa que eu falei antes, tá? Sobre atração, simetria, essas coisas. Isso é tudo uma tendência, não é nada determinado, porque sempre pode ter pessoas que têm gostos diferentes. É a média da população, é uma tendência geral. Da mesma maneira que nós temos corpos todos parecidos, certo? 5 dedos, 2 braços, tudo, né? Bem parecidos, mas ao mesmo tempo diferentes, né? Então, a mesma coisa acontece no nível assim, psicológico e comportamental. Então, existe uma seleção de comportamentos sexuais nesse sentido. Houve uma seleção de comportamentos sexuais nesse sentido. Crianças que crescem no mesmo ambiente com outras crianças, depois, quando adultas, não se sentem atraídos uns pelos outros. E isso foi testado. Então, é biológico, claro que é biológico. Porque a ideia de irmãos é uma coisa biológica. Que é? A ideia do casamento entre irmãos cria crianças inadequadas, não é? Exatamente. Então, o que é... Só que o interessante é que a gente encontra esse mesmo tipo de comportamento em outras espécies animais. Outros primatas, tá? Tem esse mesmo tipo de comportamento. Então, isso sugere que isso não é cultural, que é mais antigo. Então, como é que pode ter acontecido isso? As espécies que não tinham esse tipo de padrão comportamental definharam, ou se degeneraram, alguma coisa assim. E as que incluíram esse seu padrão comportamental inconsciente no seu repertório de comportamentos, levaram uma leve vantagem adaptativa e ao longo de situações de luta pela existência, de estresse de competição entre grupos, esses grupos que tinham essas regras aí inconscientes deixaram mais descendentes. E essa característica se espalha pela população. Então, a gente já tinha isso antes da revolução cognitiva simbólica. Agora que nós nos tornamos conscientes e desenvolvemos capacidades reflexivas, agora a gente inventa uma história sobre isso. Claro, agora a gente tem uma imagem disso. Isso aparece como os psicanalistas dizem, né? O inconsciente aparece para nós através de imagens, às vezes contraditórias, assim, Então, isso então agora é incorporado na cultura por meio de mitos ou por meio de narrativas, certo? E aí a gente tem as narrativas culturais diferentes versões do mesmo tabu. Então, se vocês pegarem culturas diferentes, existem tabus diferentes com relação à sexualidade, mas tem sempre algumas relações sexuais, geralmente essas de parentes próximos, que são interditadas, são proibidas, mas não é sempre as mesmas, tá? Mas então, isso é algo que se manifesta culturalmente, mas já a partir de uma base biológica. Então, a base biológica impõe certas balizas com relação às diferentes manifestações culturais. Então, diferentemente do que muita gente assim supôs no primeiro metade do século XX, né, na literatura behaviorista, enfim, na literatura, uma parte da literatura antropológica e sociológica, e até na filosofia, os seres humanos não são, a natureza humana não é completamente plástica. A gente não pode... a gente não tem a capacidade de se modificar de maneiras muito radicais. As modificações que nós podemos fazer, as variações culturais não são arbitrárias. Elas acontecem dentro de um espectro possível de variações culturais.
Existe bem mais determinação do que variação. A gente olha para as diversas culturas e parece, olha só que coisa, né? Tem uma cultura lá africana, asiática, europeia, esquimós, ameríndios, os aborígenes australianos, tudo muito diferente, indianos, tudo diferente uns dos outros. Mas, sim, parece, muita variedade. Mas essa variedade ela não cobre nem de longe o espectro total de todas as variações possíveis. Na verdade, são variações dentro de um espectro bem limitado. Então, tem certos padrões que se repetem, e esses são os padrões arquetípicos, esses que o Jung falava, certo? Tem certos padrões que se repetem e a gente encontra ele em quase todas as culturas. Então, um padrão arquetípico seria o que o Freud chamou de complexo de Édipo, né? Um padrão arquetípico é o filho que se sente atraído pela mãe e o pai que se sente ameaçado pelo filho que está tomando o lugar dele. Quer dizer, dada a configuração da nossa espécie, em que a gente vive, enfim, viveu, né, há quantos milhões de anos, 500 mil anos, a gente vive em grupos familiares, mais ou menos familiares. Então, esse tipo de conflito, né, um jovem crescendo, a mãe cuidando do filho, o pai tem atração de um pelo outro, depois vem o terceiro elemento. Então, esse conflito, esse tipo de configuração, ela é universal, né? Sempre que tem filhos, tem a família, isso pode aparecer, esse tipo de tensão, esse tipo de conflito. Então, isso se manifesta agora culturalmente, em forma de histórias, né? Na história de Édipo, na história de Jocasta e Édipo, mas se manifesta em muitas outras narrativas, em outras culturas. Mas esse é um só padrão arquetípico, tem muitos outros. Então, o que significa que existe esse padrão arquetípico? Significa que tem certas estruturas comportamentais, psicológicas, que se configuram, que emergem, dada o tipo de padrão biológico, né, que nós adotamos. Outro exemplo disso, em um estudo, agora um conjunto inteiro de estudos sobre regras de reciprocidade, certo? Então, falei antes da regra de ouro, que a gente encontra em várias religiões, onde estão os padrões biológicos disso. Então, a gente tem muitos casos disso, tá? Então, tem um estudo que chama atenção para isso, foi o estudo do Franz de Waal no livro Política de Chimpanzé, Chimpanzee Politics. Livro. Não tem tradução. Não tem tradução. Eu perguntei aquela vez, eu fui atrás, eu só achei o eu primata lá, que é semelhante. Sim, mas ele menciona, tá? Ele menciona lá. Mas o livro que primeiro apresentou isso foi esse. Então, o Franz de Waal é um primatólogo holandês, que trabalha há anos já nos Estados Unidos, então nos Estados Unidos eles têm aqueles zoológicos assim, maravilhosos, um ambiente natural, enfim, muito espaço, que reproduz em parte, né, o ambiente social dos primatas, e tem grupos grandes de chimpanzés que vivem nesses zoológicos. Então o Franz de Waal ficou trabalhando antes, se eu não me engano, no zoológico de San Diego, mas posso estar enganado agora, não lembro se é San Diego, mas enfim, tem muitos zoológicos assim grandes nos Estados Unidos, e ele ficou estudando o comportamento social dos primatas. E naquela época, isso na década de 60, a visão que as pessoas tinham, a concepção que as pessoas tinham do comportamento dos primatas era de que, bom, basicamente a gente tem um líder ali, um macho, que domina o grupo. E basicamente domina pela força, certo? Ele é o mais forte, ele é mais hábil, enfim, algumas coisas. E ele se impõe, então, naquele grupo. E a gente tem uma relação hierárquica, de poder hierárquico. E o que o Franz de Waal começou a notar é que sempre que tinha um conflito entre chimpanzés, havia também, posteriormente, comportamentos de reconciliação, certo? Que haviam sido basicamente ignorados na literatura anterior.
E aí ele começou a observar que esses comportamentos de reconciliação eram tão frequentes quanto os conflitos. Não havia nenhum conflito em que não era seguido por um comportamento de reconciliação. Quer dizer, o sujeito que perdeu uma luta, depois ele é consolado pelos outros, e o indivíduo que venceu a luta faz algum gesto no sentido dele, tá? Alguma concessão, alguma coisa, para restabelecer o equilíbrio harmônico no grupo. Então, ele documentou isso, né? E passou a ser assim, ficou bem assim, assentado aí nessa literatura de primatologia. E depois ele testemunhou um episódio que foi marcante, né? Que foi o assassinato de um desses chimpanzés macho que dominava o grupo. Era um chimpanzé que era muito assim, que não tinha muitos desses comportamentos de reconciliação. Comportamento de reconciliação é assim, um coça as costas do outro, entendeu? Eles fazem, digamos assim, gestos de reciprocidade, né? Então, se tu coçar minhas costas agora, depois eu divido a minha comida contigo. Ou se eu coçar as tuas costas, eu catar os piolhos no teu pelo, depois tu faz em mim, vice-versa, tá? Tem reciprocidade. E havia um indivíduo que se estabeleceu como líder de um desses grupos e que ele era muito bruto, tá? Muito insensível. Então ele maltratava muitos outros, não era carinhoso com os filhotes, por exemplo. E aí houve uma revolta no grupo. Durante a noite, 2 chimpanzés menores, mais fracos, se uniram e assassinaram ele. Então isso tudo é muito chocante, tá? Porque se entendia da natureza animal naquela época. Chocante por 2 razões. Primeiro, se achava, a ideia anterior que se tinha no início do século passado era de que essas coisas de violência, assassinato, estupro, tudo que tem de horrível aí, né? Nazismo, fascismo, essas coisas assim, isso é tudo comportamento humano, né? E os animais só exibiriam esses tipos de comportamento quando eles estão em ambientes estressados ou de desequilíbrio ecológico por influência humana. Se deixar eles no ambiente natural, com tudo bem, não tem isso. E aí, gradativamente, se começou a observar que existe isso, não apenas em zoológico, mas também no mato, no ambiente natural, né? Que os chimpanzés, né, eles têm um comportamento bastante agressivo, matam uns aos outros, matam filhotes, estupram, enfim, tudo isso que a gente vê no ambiente humano tem também. Então, essas nossas características, assim, agressividade, violência, tipo de agressividade e violência que a gente vê entre seres humanos, já existia antes. Só que agora, claro, tem um componente cultural, né? Tem o planejamento, tem a estratégia, entendeu? Tem a consciência, né, da maldade, a consciência aumentada, pelo menos, da maldade. É aumentada, né? Porque parece que era o antigo líder que era velho e o outro novo, né? Se aliam contra esse brutal, se não me engano, um exemplo assim. Exatamente, Então, dá a impressão que há um tipo de planejamento, pegou de tirar esse cara, porque ele era meio pancada, muito agressivo, nossa tribo de macacos, nosso grupo de macacos não vai sobreviver. Claro que eles não falaram, do jeito eles se comunicaram, se planejaram lá e mataram o cara. Exatamente. A gente não sabe, é difícil. É difícil a gente saber exatamente o que aconteceu, né? Que tipo foi planejamento, foi uma coisa instintiva, foi um sentimento, o que exatamente aconteceu. Mas tu entende, a gente tem um padrão comportamental que é exatamente aquele padrão que a gente observa em grupos humanos também. Quando tem uma pessoa que é muito bruta, que é um líder muito bruto, os outros vão tentar. Então, os líderes mais estáveis, são os que exibem comportamento conciliador, tá? Quanto mais explosivo o sujeito é, quanto mais insensível, mais instável se torna o grupo. Então, é isso no sentido de os animais sempre, né?
Assim, eles planejaram. De uma certa forma, eles planejaram. A gente não dá, não sei se eles planejaram, se foi uma coisa impulsiva, pode ter sido impulsiva. Né? Eles estavam revoltados, muitos sentimentos, tiveram a oportunidade, foram ali os dois. O interessante é isso, e nenhum dos dois sozinho conseguia fazer. Isso, porque os dois individualmente eram mais fracos, mas aí juntos eles conseguiram matar o outro. Né? Então, isso mostra que essas relações de poder são sempre muito instáveis e vulneráveis, que elas exigem essa série de compromisso e cooperação. Quando não tem a cooperação, a hierarquia, o mero poder, força física não se mantém. Né? Então, isso foi uma novidade. Tá? A outra foi o negócio da violência, que isso aí ficou cada vez mais evidente que comportamento agressivo que seres humanos exibem uns com os outros não é típico, não é só. Então, se tinha aquela imagem ingênua de que na natureza os animais não tem maldade na natureza, só seres humanos. A agressividade existe em toda parte. A diferença é que com a consciência aumentada, a gente tem agora também a consciência, né, da maldade, a consciência da bondade também aumentada, e o planejamento maior e tal, certo? Tem então essas duas coisas foram muito. Então isso é um tipo de, foi um estudo, um conjunto de estudos que foram feitos com relação a isso. Outros são conjuntos que vêm da psicologia, né? Então tem muitos assim estudos mostrando que se pegar filhotes de cachorros, teve um estudo que foi feito com ratos, enfim, outros mamíferos, filhotes, quando eles estão brincando uns com os outros, geralmente tem um que é maior que o outro, e esse um que é maior que o outro na brincadeira, pode ser uma brincadeira bem simples, tipo, aquelas brincadeiras de cachorro, sai correndo atrás do outro, e aí um fica em cima do outro, pega o outro, derruba, fica em cima, certo? Sabe, os cachorros saem correndo no campo, e aí um fica em cima, e ele lado continua, fica em cima. Então, nessas brincadeiras, existe uma regra implícita ali, que é o maior tem que deixar o menor ganhar às vezes, ficar em cima às vezes, certo? Então daí depende da espécie. No estudo que eu li sobre ratos é mais ou menos 30%, tá? O rato grande tem que deixar o rato pequeno vencer a brincadeira 30% das vezes. Se não deixar nunca, ou muito menos que isso, aí o rato pequeno não brinca mais com ele. Acabou a brincadeira. Tá? Então, isso é que faz surgir espontaneamente essas regras de reciprocidade. Tá? Entendeu? Elas se impõem pela mera estrutura assim, social dos grupos. Então, o resultado é que os arranjos sociais, pela sua reiteração, os arranjos sociais fazem com que regras de convivência social emerjam. E essas regras de convivência social emergindo agora são codificadas, né? São codificadas na cultura. Então, junto com isso, a gente tem a evolução, junto com a evolução dessas regras, a gente tem a evolução dos sentimentos morais e das capacidades cognitivas nossas, né? Então, a gente tem aquele conjunto de sentimentos morais que eu mencionei aqui para vocês na aula passada, que o Jonathan Haidt menciona, né? O sentimento de justiça, de empatia, cuidado, lealdade, pureza, liberdade e autoridade, respeito à autoridade. Então, esses sentimentos, são 6 tipos de sentimentos que nós temos e que determinam as regras morais nossas. A nossa moralidade instintiva está baseada nesses 6 fundamentos, ele diz. Então, instintivamente a gente... Então, o que significa isso? Significa que a gente, quando faz julgamentos morais, quando a gente tem sentimentos morais, a gente diz que isso foi bom, isso foi ruim, isso é justo, não sei o que, a gente não faz primeiro uma reflexão sobre o que aconteceu. O sentimento primeiro aparece para nós, a gente percebe alguma coisa acontecendo e a gente reage àquele sentimento. A gente tem uma disposição a se sentir de uma determinada maneira com relação a determinados eventos. E isso é inconsciente. Então, primeiro a gente tem o sentimento. Depois, a gente pode ou não refletir sobre isso. Refletir no sentido...
de fato, né, eu estou me sentindo assim e de fato ela fez. Né? Ou, não, eu estou me sentindo assim, mas eu estava enganado. Né? Eu me senti injustiçado, eu achei que um sujeito tinha agido injustamente, mas eu não estava conhecendo todos os fatores envolvidos na situação. Então, vou modificar o meu julgamento. Então, eu faço a minha reflexão, se sobrepõe ao meu sentimento, modifica o meu sentimento, produz novos sentimentos. Tá? A gente tem essas capacidades de se emocionar e de ter sentimentos que surgem em nós espontaneamente, mas agora, com as capacidades simbólicas, nós podemos, pelo pensamento também, produzir emoções e sentimentos. Né? Então, isso é a diferença entre nós e, por exemplo, chimpanzés, bonobos, gorilas. Chimpanzé, bonobos, gorila se emocionam, têm sentimentos, como reações ao que acontece no ambiente. Nós temos isso tudo com relação ao que acontece no ambiente. A gente sente medo, alegria, tristeza, se emociona, raiva, nojo. A gente tem os sentimentos, que são as disposições de se sentir de uma determinada maneira, independente do que acontece no ambiente. Mas nós agora, por causa das capacidades simbólicas, elas se acoplam nessas capacidades já existentes, que são fisiológicas, elas se acoplam e agora a gente consegue ter emoções a partir do que a gente está pensando. Estou pensando alguma coisa e me emociono. Eu escuto alguém falar alguma coisa e me emociono. Eu vou no cinema, eu leio um livro, eu vou no teatro. Né? Eu me emociono com aquilo que eu sei que é ficção, que eu sei que não é real. Ou eu sinto medo no cinema, mesmo sabendo que não tem nenhuma ameaça ali, né? É só uma imagem. Mas então as nossas capacidades simbólicas agora elas se acoplam às capacidades fisiológicas que já existiam. Então agora eu tenho um conjunto agora de narrativas, né? De histórias, de sistemas conceituais, teorias que reproduzem, enfim, descrevem aquilo que já está presente em nós. Então, isso tudo é o que vem sendo dito. Esse segundo conjunto de indícios disso que eu estava falando, tá? Que a gente já tem esses padrões de comportamentos inconscientes e isso é traduzido simbolicamente. Outra coisa que tem que ser levada em consideração, a terceira, é que nós temos, no que diz respeito às nossas capacidades perceptuais, também balizas assim, muito grandes. Né? Então, a concepção que a gente tinha antigamente, que se tinha antigamente, que foi herdada da tradição, que predominou em toda a literatura filosófica a respeito da percepção, é que a percepção basicamente funcionaria de fora para dentro, como numa máquina fotográfica, certo? Tem um conjunto de informações no meio ambiente, de fatos, fenômenos no meio ambiente, e isso produz causalmente uma impressão nos meus órgãos, no meu corpo, e isso é transmitido então para a minha mente. Então a minha mente estaria registrando o que está lá fora. Então, se a temperatura do ambiente está quente, eu tenho um registro disso interno. Se eu tenho aqui passarinho cantando lá fora, eu estou escutando, tenho um registro interno na minha mente do que está acontecendo lá fora. Certo? Então, o que o desenvolvimento das ciências cognitivas vem sugerindo é que esse processo é bem mais complexo do que essa imagem sugere. Em particular, porque a nossa relação com o meio ambiente é desde o início, do ponto de vista evolutivo, faz mais sentido compreender que seja assim, é desde o início uma relação valorativa. Tá? Então, se eu pensem, por exemplo, numa planta, uma semente que cai num lugar, quando a planta começa a crescer, as raízes vão em direção onde tem mais água, as folhas, os galhos da árvore, por exemplo, crescem em direção ao sol, ou se tem excesso de sol, crescem em direção à sombra. Mesma coisa com relação, se pensa, por exemplo, numa bactéria. A bactéria naturalmente procura um ambiente que é mais propício para a sua vida. Então, se tem um ambiente muito seco, ela vai para um ambiente mais úmido. Se tem um lugar que tem uma temperatura muito quente, ela vai para um ambiente que tem temperatura mais adequada. Ela migra ela se movimenta naquela direção. Então, essa movimentação, por exemplo, de uma bactéria, de uma planta, ela é uma movimentação consciente.
Isso são simplesmente o seguinte, a gente tem predisposições comportamentais e os antepassados dessas bactérias, das plantas que não se comportaram dessa maneira, pereceram. Então, os que sobreviveram foram os que exibiram esse tipo de comportamento. Então, da mesma maneira, com relação às interações animais, né, no ambiente. Também os animais buscam um ambiente que seja mais propício, mais adequado à sobrevivência, buscam parceiros que sejam, enfim, preferíveis por alguma razão. Então, a gente tem uma relação do corpo, do ser vivo. Então, quando a gente está falando aqui, em termos assim, muito gerais, muito conceituais, a gente não tem uma definição, né, do que é um ser vivo. A gente não tem uma definição do que é um ser vivo em biologia. A gente tem apenas algumas características que seres vivos parecem ter, tipicamente tem, e seres que não estão vivos não parecem ter. Então, quais são essas características dos seres do ponto de vista biológico? Do ponto de vista biológico, o ser vivo tem um corpo. Ácido nucleico? Não, nem isso. Quer dizer assim, bom, depende, né? Vamos ver. Você tem que ter um corpo, assim, existe um limite entre o que faz parte desse ser vivo, desse organismo, e o que não faz parte desse organismo. Tem uma membrana que separa o que está dentro e o que está fora. Tem um metabolismo. Isso para a biologia? Isso aqui é uma caracterização mínima do que é um ser vivo, se vocês forem ver. Porque, na verdade, não tem uma definição, isso é uma dificuldade. Certo? A gente não tem uma definição de ser vivo, não tem uma vida e morte, não tem uma definição disso. A gente aprende essas coisas com base em protótipos, ou casos paradigmáticos. Né? Por exemplo, nós aqui estamos vivos, a mesa aqui está morta. Ou uma pessoa morta, né? Vai no cemitério. Então, mas então como é que a gente, os casos paradigmáticos têm essas características, os casos não paradigmáticos não têm? Só esses dois elementos tem? Bom, o que tem aqui? Aqui já tem algumas coisas, né? A gente tem o corpo e tem o metabolismo. O que é o metabolismo? O metabolismo é a capacidade de transformar energia, né, no ambiente e incorporar, né? Então aí, por exemplo, alimento, a planta, o oxigênio, gás carbônico, absorve gás carbônico, absorve a umidade do sol, transforma isso em folhas. Tem transformação de energia. Então, isso daqui essas duas coisas, tem esses dois elementos aqui no organismo, já tem algum tipo de movimentação, tem movimento, tem essa transformação aqui, metabolização, né, de coisas fora para dentro. Vamos pensar no corpo do cemitério? Ele tem essas duas coisas. Metabolização? Sim, vai se decompor. Sim, mas aí não. Bom, claro. Aí tu está na zona de fronteira. Faltou coisa. Sim. Faltou alguma coisa a mais. Sim, mas eu não sei se dá para chamar decomposição de metabolização, porque ali o que está acontecendo, a decomposição, são outros organismos ali que estão metabolizando o corpo. O que está acontecendo na decomposição é justamente essas fronteiras aqui estão se desfazendo, né? Sim. E aí outros organismos ali que estão metabolizando aquele corpo ali, aquele que era um ser vivo, agora não é mais. Tá? Então, ele perde essa capacidade aqui de se manter, né? Ele perde essa capacidade de se manter. E aqui a gente pode ter ou não aqui reprodução. E outra característica ainda que é importante, que se usa na nossa, que parece ser verdadeira de todos os serviços que a gente conhece, é algum tipo de hereditariedade. É capaz de se reproduzir, mas hereditariamente. Então, as características do organismo criado, elas herdam características dos ascendentes. E agora, com isso daqui, então, a gente tem evolução.
A gente pode ter evolução. Tá? Mas isso tudo é muito, assim, muito abstrato e um pouco especulativo. Mas porque se supõe, do ponto de vista evolutivo, se supõe que os primeiros seres vivos, sei lá, bactérias, por exemplo, tem seres vivos que são meio estranhos, né? Que estão numa categoria meio intermediária, que é, por exemplo, a categoria dos vírus, por exemplo. Eles não têm DNA. Eles só conseguem sobreviver, eles são parasitas, entendeu? Eles precisam de outros seres vivos para se reproduzir, eles precisam estar parasitando outros seres vivos. Então, eles têm um corpo, têm metabolismo, né? Tem hereditariedade, mas exatamente o que está acontecendo ali a gente não... Então, bom, mas o mais importante aqui, que eu estou só apresentando isso daqui, porque eu queria chamar a atenção para o seguinte: tem uma relação aqui desse organismo com o ambiente. E essa relação do organismo com o ambiente desde o início, ela tem que ser, para esse organismo se reproduzir, se movimentar, evoluir, ela tem que ser uma movimentação, uma relação com o meio ambiente que seja discriminativa, que tem certas características do ambiente que aparecem, que são positivas para esse organismo, no sentido de que elas permitem adquirir energia, algum tipo de energia, fonte de alimentos que ele precisa para sobreviver, tem um ambiente adequado em termos de temperatura, umidade para sobreviver, luz, quantidade de luz, ou não. Então se esse organismo se encontra nele, ele tem que ser capaz de discriminar ambientes favoráveis e desfavoráveis para ele próprio. Se ele não é capaz de fazer isso daí, ele perece, certo? Então tem de ser um mecanismo aqui embutido que vai selecionando desde o início, desde os organismos mais simples, a capacidade de discriminação disso daqui, de ambientes favoráveis e desfavoráveis. Então, isso que a gente chama de capacidade especial. Depois, quando isso vai se desenvolvendo, vai se sofisticando, as espécies animais, por exemplo, a gente tem essa impressão, a gente abre os olhos, a gente escuta, e a gente tem uma imagem aqui interna, o mundo se apresenta para nós. Mas, do ponto de vista evolutivo, o que parece mais fundamental é a capacidade aqui de se relacionar, de fazer esse tipo de discriminação ambiental. Então, quando a gente interage com o ambiente ao nosso redor, o tipo de interação que a gente tem não é nunca aleatória, no sentido de que a gente não absorve, não percebe, não registra todo tipo de informação que o ambiente coloca à nossa disposição. A gente tem uma predisposição a interagir de maneira assim, seletiva com aqueles ambientes que têm um potencial positivo ou negativo, no sentido de ameaçar a sobrevivência. Né? Então, por exemplo, se a gente olha aqui para falar aqui nessa janela, a quantidade de informações que a gente puder, a quantidade de maneiras possíveis de descrever o ambiente de fora dessa janela é infinita, certo? O tipo de discriminação, a quantidade de objetos, o tipo de classificação que a gente pode fazer dos objetos aqui ao nosso redor é infinita. E, no entanto, não é assim que a percepção apresenta o ambiente externo para nós. Ele já, desde o início, em todos, já apresenta aqui para nós, apresenta o ambiente como tendo um certo caminho aqui, né? Tem árvores, tem passarinhos. Então, as folhas da árvore, enfim, tem uma janela, tem uma porta. Então, dado o conjunto potencialmente infinito de maneiras possíveis de descrever o ambiente da nossa volta, tem só um número muito limitado que se apresenta para nós em um determinado momento. Então, a gente tem sempre essa predisposição, tá? A gente tem uma predisposição, a gente seleciona uma seleção de certos mecanismos perceptuais
que fazem com que se imponham determinados filtros à nossa percepção. Então, apenas o que passa por esses filtros é aquilo que a gente efetivamente percebe. A gente só interage então, com isso que passa por esses filtros. Então, a nossa percepção, num certo sentido, é sempre preconceituosa. É sempre preconceituosa. Não existe nenhuma percepção que não seja preconceituosa. A gente tem que ter uma preconcepção, um filtro. Se a gente não tem um filtro, haveria uma explosão de informações, tá? Uma explosão de informações possíveis. A gente não perceberia nada. A gente só consegue perceber porque a gente impõe uma certa moldura, um certo filtro àquilo que chega até nós. Tá? Então, isso é importante. Tá? Tem esse filtro que vem de dentro para fora. Tá? E do ponto de vista evolutivo faz sentido que seja assim, porque para nós, no caso nosso, quando a gente fala em percepção, a gente está falando de organismos como o nosso, mas a percepção é um mecanismo pelo qual que nos permite interagir de maneira assim, sistemática e não aleatória com o ambiente ao nosso redor. Mas para essa interação ser sistemática e não aleatória, eu não posso absorver todas as informações possíveis que tem no ambiente. Tem que ter uma seleção prévia aqui, tá? Mesma coisa agora com relação... Então tem esse primeiro problema. O primeiro problema que é o seguinte, quando eu estou interagindo com o ambiente, eu não percebo tudo. Eu percebo só uma parcela muito filtrada, muito limitada do ambiente nosso redor. Agora eu tenho que saber como é que eu vou me comportar nesse ambiente. O que eu vou fazer agora para ir até aqui, né, ou obter do ambiente aquilo que me é favorável para a sobrevivência, para a sobrevivência da minha família, enfim, do meu grupo, enfim, seja o que for. Eu estou com sede, quero água, então a água vai se apresentar para mim como desejável. A minha atenção vai se voltar para lá, certo? Se está chovendo demais, está numa inundação, então eu quero me afastar da água. Então a água vai aparecer como negativa. Então, eu tenho a percepção do ambiente, positivo ou negativo, e agora eu tenho que determinar como é que eu vou agir nesse ambiente. Mas a ação nesse ambiente também agora apresenta esse mesmo problema, porque existem infinitas maneiras, em princípio, da gente se comportar com relação a algo que aparece para nós como sendo positivo e da mesma maneira com relação a algo que aparece para nós como sendo negativo. Do ponto de vista estritamente lógico, né, para ir de um lugar ao outro, existem infinitos caminhos. Existem caminhos que eu posso seguir para chegar daqui até ali, por exemplo. Ou para evitar algo que aparece como sendo negativo. Então, do ponto de vista da ação também. Eu não posso agora, do ponto de vista da ação, para obter aquilo que me parece desejável, me afastar daquilo que me parece indesejável, eu não posso partir do princípio de que tem infinitas possibilidades para obter o que eu quero e para evitar o que eu não quero. Porque se fosse assim, eu nunca faria nada, porque eu teria que agora percorrer todas. Então, como é que a gente tem processos automáticos? Certo? Tem processos automáticos, certos padrões de comportamento que vão sendo selecionados, certos padrões de comportamentos que nos fazem se comportar com relação a outros indivíduos, com relação à sociedade, com relação a comportamento das outras pessoas, hierarquia, com relação à comida, né? Então, por exemplo, um problema para seres, na nossa espécie em particular, como é que a gente seleciona o tipo de comida que a gente vai comer? A gente pode ter, tem algumas espécies que optaram por comer apenas um tipo de comida, né? Que é abundante, então eles adaptaram o organismo para comer aquele um tipo de comida. Por exemplo, o urso panda. O urso panda só come bambu. Ou o koala na Austrália só come folha de eucalipto. Só isso que eles comem. Passa a vida inteira comendo. Eles adaptaram o metabolismo, o corpo deles. Então, é um tipo de... Eles tiveram um tipo de evolução. E, claro, se acontece alguma coisa com o bambu, se acontece alguma coisa com o eucalipto, acabou a espécie, né?
Né? Outras espécies como a nossa se tornaram onívoras, né? A gente se adaptou para comer todo tipo de alimentos, enfim, todo não, mas assim, muitos tipos de alimentos, né? E então agora isso torna a nossa sobrevivência mais estável em ambientes em transformação, certo? Se tem um ambiente em transformação, e a nossa espécie passou por, né, diversas eras do gelo e migrou por ambientes diferentes, né, na selva, na savana africana, depois na Europa, na Ásia, na Oceania. Então, se adaptou para comer uma variedade muito grande de alimentos. Mas agora, isso impõe um outro risco. Isso torna a nossa sobrevivência mais estável, a quantidade de comida à disposição para as espécies onívoras é maior, mas o risco de envenenamento e contaminação também é maior. Então esse é o dilema do onívoro. Eu tenho mais comida à disposição, mas eu tenho mais venenos também, mais riscos. Então eu tenho que selecionar certos padrões inconscientes, eu tenho que ter certos padrões automáticos. E na nossa espécie, o padrão automático que é usado, foi usado para evitar o envenenamento, é a emoção do nojo. A gente tem nojo. A gente sente nojo por certos cheiros, por certos aspectos de comer, por fezes, né, por coisas contaminadas. Então, a comida que pode não está contaminada, mas a gente seleciona isso automaticamente. Então, Jonathan Haidt tem uma pesquisa com isso, por exemplo, perguntando para pessoas, por exemplo, se elas estariam dispostas a testes que eles fazem. Isso está no último livro dele, depois eu coloco ali o link para quem quiser dar uma olhada. Pergunta assim, se tu estaria disposto a comer... Tem um laboratório aqui, e nesse laboratório se criam baratas esterilizadas. E, então elas estão completamente livres de qualquer tipo de contaminação, são bem limpas, né? Se alimentam de comidas também. Totalmente esterilizadas? Totalmente esterilizadas. Proteína total. Oi, proteína total, exatamente. Aí, tu estaria disposto a tomar uma xícara de chá com uma barata dessa dentro? Claro. Claro. Esse está esterilizado, não é problema. Nem pensar. Na China fazem isso, tem até nos peixinhos. Claro, do ponto de vista... Não, claro, tu é uma exceção, tá? Só para tu saber. Eu quero ir na China, provar escorpião sem cal. Uma filosofia É assim na China mais, é só para turista isso aí. Eu vi um papo que na China eles não comem mais, é só turista. Não, do ponto de vista... No Camboja, depois do regime do vermelho, tiveram um problema. No primeiro vermelho, no Camboja. Eles criaram teve fome, né? E aí eles começaram a comer os ratos, provavelmente, eles estavam sujos. Aí o que eles fazem hoje? Aí como é que os caras se adaptaram a isso com a culinária? Não, a gente esteriliza os ratinhos e tal, né? Alimenta eles com arroz, né? Que é o que ele está levando, né? Na área lá. Só tem 2 estações, claro. E aí o pessoal vai comer ratos esterilizados, assadinhos, bonitinhos. Aí eu não queria fazer isso um dia. Se forem realmente esterilizados, se estiverem mentindo pra mim. Então, Do ponto de vista absurdo de comer carne de gado, cara. Os indianos não ficam de comer carne de gado. Eu prefiro o arroz. Eu como a comida do rato, é melhor. Eu prefiro o arroz. Eu vi que é só para turista. O rato, Eles não comem mais isso aí não, velho. o rato, eu vou de barato. Ligo, toma esses. Barata não sei se é, mas eles não comem mais, né? Eu acho que é turista, não, também isso aí, eles não comem mais. Bom, então, do ponto de vista assim, ó, biológico... mas enfim, é interessante isso. Claro que tem sempre algumas pessoas que estão dispostas, do ponto de vista, não tem nenhum problema, eu estou querendo esterilizar, e também é hipotético, tá? Tu estarias disposto. A maioria das pessoas diz que não, mas não tem nenhuma razão para dizer que não, do ponto de porque está falando esterilizado, enfim. Não, aí tá esterilizado. Exatamente.
Então, se eu te pagasse no momento, comeria, tu tomaria o chá se eu te pagasse. Tem gente que diz, mesmo quem pagasse, não tomaria. É o visual, é a percepção, né? Não, é uma predisposição inata, a gente tem essa predisposição. Não, então, exatamente nojo, a gente tem nojo. Foi importante nos matar, né? Claro. Então, mas o que é interessante, então, são padrões de ação, então, são padrões de percepção, são padrões de ação, que são automáticos. Então, a gente tem 3 níveis aqui, ó. Tem 3 níveis da nossa interação no ambiente, na nossa ação no ambiente, em que existe esse risco, ou esse problema chamado problema da explosão. O número de possibilidades é maior do que aqueles sobre as quais eu posso pensar, ou refletir, ou ponderar. No nível da percepção, a quantidade de possibilidades perceptuais que a gente tem, a quantidade de maneiras que a gente tem de possibilidade de agrupar o ambiente ao nosso redor, de conceber, enfim. A quantidade de objetos, né? Se isso aqui é um objeto, são 500 objetos de um mesmo só, né? As cores, né? A gente poderia ter infinitas cores, né? Percorrência em todo o espectro luminoso, poderia ter infinitas, mas não, a gente agrupa. Aqui tem aqui tem o vermelho, aqui tem o verde, aqui tem não sei o que. A gente agrupa. Então, e isso é automático. Então, a percepção nossa funciona assim, tem certas categorias que foram sendo selecionadas, certos padrões de percepção que foram sendo selecionados e que processam informações inconscientemente, filtram informações inconscientemente. Depois nós diz respeito à ação. Né? O conjunto de quantidade de ações possíveis nesse ambiente, de perceber dessa maneira, também é infinito. A quantidade de cursos de ações possíveis, todos eles benéficos, todos eles maléficos, tem infinitos possíveis nos 2 sentidos. Então a gente seleciona alguns padrões de ação são imediatamente adotados, sem reflexão. Mas depois tem o problema das consequências da ação. Porque eu posso adotar um curso de ação, mesmo que eu adote esse curso de ação, as consequências possíveis também são infinitas, entende? Porque eu não tenho como prever as consequências de uma ação. Então, nos 3 casos, a gente tende a pensar nas consequências de ação de uma determinada ação, de uma determinada maneira, a gente filtra. A nossa concepção inicial das consequências de uma ação já é filtrada, embora a gente nunca tenha como saber, a gente nunca tem como saber o que vai acontecer, certo? Então, agora a pessoa está falando tu faz uma boa ação, tu não tem como saber se a consequência daquilo vai ser boa daqui a, sei lá, semana que vem. Pode ser que tu ache, com todas as boas intenções, faça tudo corretamente, siga um imperativo categórico, e o resultado é desastroso. E pode acontecer o contrário também, tu agiu mal, tu foi imprudente aqui, mas no final dos contos tudo bem, tudo certo. A gente nunca tem como saber. Então, o que a gente tem é a seleção de certos padrões inconscientes de compreensão, de antecipação, de consequências de ação. Então, nesses 3 domínios aqui, ó, o nosso comportamento funciona, é filtrado, tá? É filtrado inconscientemente. E depois a gente tem um registro disso na forma de mitos, de histórias, de imagens, né? Então as coisas aparecem para nós como nojento, a gente tem uma imagem disso. E a gente tem representações simbólicas. As coisas aparecem para nós como sendo amedrontadoras e a gente tem representações simbólicas de imagens de amedrontadoras, né? De cobras, lagartos, fantasmas, morte, caveiras, não sei o quê. E coisas bondosas. A gente tem representações simbólicas, imagens de coisas boas, de coisas puras, sagradas, né? Então, a gente tem a seleção inconsciente de padrões de percepção, ação e compreensão antecipação das consequências e a representação mental dessas possibilidades filtradas na forma de narrativas, imagens, símbolos afetivos. Mas esse ponto de vista, então, pegando a palestra lá do Marcelo, é compatível com o livre-arbítrio, né? Porque se é inconsciente, se já está lá, né? Você já Tem uma parte da população que aqui é super preparadas. Outros que estão por outras realidades.
Bom, se nós somos livres ou não, Não é o bom, não é compatível. por que é Não, no sentido de ser compatível é assim, a atuação já está determinada, entendeu? Porque ela já está lá atrás, ela já está no inconsciente. Pegando o exemplo dele agora, essa tua fala no sentido da percepção, já está no consciente, com as ações. Pegando aquele exemplo que ele deu, daqueles dos movimentos anteriores ali, do Elliot, né? É que depende do que tu quer dizer com liberdade, tá? Tem concepção. Liberdade é no sentido da livre escolha. No sentido da livre escolha, tipo, poder escolher, não, já está lá atrás. Só que o que é livre escolha? Livre escolha é a capacidade de tu iniciar uma série causal completamente nova, que não é determinada por nada anterior, Isso. ou é a capacidade de fazer o que tu quer? Isso, não, a capacidade não tem nada anterior. Bom, aí essa é uma questão metafísica, tá? Essa é uma questão metafísica e ela é muito difícil de resolver. Porque se tu concebe a liberdade dessa maneira, primeiro, tu não tem como saber se existe isso. Tu não tem como saber. As nossas teorias físicas e biológicas não se pronunciam sobre isso. Elas dizem, olha, existem determinados mecanismos de interação física. Mas será que todas as interações, tudo que acontece no mundo é assim? A física não diz nada sobre isso. A biologia também, existem determinados padrões complementares que acontecem biologicamente. Então tem teoria sobre isso, como é que funciona a evolução, como é que funciona o crescimento, a reprodução. Mas a biologia não diz que tudo acontece segundo esse esquema. Então, a tese determinista ou indeterminista é uma generalização filosófica a partir de resultados parciais das ciências. Só que essa generalização, ela vai muito além, tanto num sentido quanto no outro, vai além do que as ciências dizem. Então, agora tu precisa de argumentos adicionais para isso. Mas quais são os argumentos adicionais? Tá, eu fiquei pensando agora. Se não for no sentido aí metafísico, da diferença entre livre-arbítrio e liberdade, tá? Ou mesmo do Deus ali, se pegar a questão do Spinoza. Não, sim, como ele. Não. Sim, claro. No sentido ali, como ele, como a ausência de tempo, né? Sem ter um tempo. Se pegar da livre escolha que o senhor falou, a segunda opção qual foi? Que é, pelo menos, fazer o que tu quer. Fazer o que tu quer. Será que é compatível? Sem ser impedido, né? Claro que se tu tá preso, tu quer sair da cadeia, não te deixa. Tu tá preso com determinismo lá do... Tu não ser impedido, né? Fazer o que tu quer. Aí tu é Nesse livre. sentido, é compatível ou não é? Essa questão do inconsciente já está preparado antes lá? Não, é compatível, porque eu posso fazer o que eu quero. Eu quero agora tomar um gole d'água. Tá? Eu quero tomar um gole d'água, eu tomo um gole d'água, digamos. Agora eu não estou livre aqui. Eu tomo um gole d'água. Então eu quero tomar um gole d'água, eu vou lá e tomo um gole d'água. Mesmo que isso... Então eu fiz o que eu queria. Nesse caso eu fiz o que eu quis. Mas, embora, né, a minha vontade de tomar água tenha sido produzida em mim por algo biológico, fisiológico aqui no meu corpo. Então, a vontade de tomar água surgiu em mim, não surgiu livremente em mim, surgiu por causa do que está acontecendo no meu corpo. Aí isso me deu vontade de tomar água, eu falei, tomei. Então, o meu querer teve causas anteriores. O meu querer teve causas anteriores. Mas antes dessa vontade de querer já estava lá atrás. Já. Não, o meu querer é a vontade, é a mesma coisa. Qual que é a diferença? Vontade de querer é a mesma coisa. Qual que é a diferença? Eu quero alguma coisa, eu tenho vontade. Eu quero tomar água, eu tenho vontade de tomar água. Qual é a diferença? Mas a liberdade, o conceito de liberdade de livre-arbítrio se aplica a coisas biológicas, não é que a gente não tem... É que assim, o problema é que tem a concepção compatibilista e a concepção incompatibilista de liberdade. A concepção incompatibilista é a concepção metafísica. Tá? É a concepção de que para eu ser livre, pelo menos algumas coisas no mundo têm que ser indeterminadas. Não posso ter sequências causais. Sabe? O mundo não pode funcionar que nem um relógio. Uma peça move a outra, e uma causa a outra. Tá? Então, se tudo ali é uma coisa que causa a outra, então nada é indeterminado. Certo? Tá, então, isso é uma concepção de liberdade metafísica. A outra concepção diz assim, não, ser livre é tu poder fazer o que tu quer, sem ser impedido. Mesmo que a tua vontade, o teu querer, tenha causas anteriores. Então, isso isso é uma concepção que é compatível com o determinismo. Compreende? Claro, se eu estou livre para tomar, não também, exatamente. Então assim,
e o inconsciente. Eu estou mostrando para ele uma coisa aqui, ó. Se você conseguir adiar, tomar esse gole de água, essa água, da Sônia Spinoza que ele trouxe, existe uma necessidade causal. Então você está meio ferrado, assim. Você conseguir. Tá. Não é que existe uma causalidade necessária. Vocês não estavam usando a forma assim, não tinha água ali na frente. Você vai ter que o barco.